Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. Vamos começar nossa live de hoje. Conversar sobre relacionamentos. Eu já vou chamar a nossa intérprete, a Eliane, para que a gente já possa colocar em Libras, tá, pessoal? Aí a gente começa. Olha só, a minha avó entrou na live. Ai, gente, que legal. Sejam bem-vindos. Olá, boa noite, Eliane. Boa noite, bom? Tudo bem? Vamos lá então começar. Gente, só um minutinho, deixa eu pegar água aqui, peraí. Prontinho, minha mãe entrou. Vamos lá então. Vamos começar mais rápido, porque a gente tem bastante coisa para conversar hoje. Bom, então, meu nome é Gláucia. Meu sinal. Bom, hoje nós vamos conversar então sobre relacionamento de casal. Sua tela tá travando para mim, Eliane. Tá normal para você? Não, tá cortando. Hum, gente, tá uma chuva aqui. Eu vou falar, ver se você consegue me ouvir, tá? Daí você me avisa, tá bom? A tela da Eliane travou para mim. Pessoal, vocês que estão assistindo, poderiam me avisar aqui por escrito como é que tá para vocês? Deixa eu convidá-la aqui novamente. Ainda travando. Gente, essa chuva não tá ajudando hoje, hein? Vocês estão conseguindo ouvir e ver a gente? Só para eu saber se é a minha internet ou se é a internet da Eliane. Se alguém puder colocar, por favor. Oi, Jussi. Seja bem-vinda. Vamos lá, deixa eu chamar ela aqui de novo. Como pode melhorar, né, mãe? Internet, como que você pode nos ajudar hoje, hein? Oi, Eliane. E agora? Voltou? Tá, agora tá ok. Sim. Ah, então tá. Podemos, então?
Vamos lá, então, começando nossa live de hoje sobre relacionamento, sobre vínculo, amor, comemorando a semana do Dia dos Namorados. Então, hoje a gente vai conversar sobre conflitos e possibilidades de resolução. E eu vou utilizar a teoria da constelação familiar, que foi criada por Bert Hellinger. A constelação familiar, ela estuda e ela procura responder algumas questões que se refere a alguns problemas que a gente acaba repetindo na nossa vida. E são problemas familiares. Então, muitas vezes eu deixo de me realizar na vida porque eu estou justamente olhando para a dor dos meus pais ou a dor de algum outro familiar. Então, a constelação ela estuda por que existem repetições dos problemas familiares. Ou seja, às vezes um problema que a minha mãe, a minha avó, as minhas tias passaram, eu estou passando também. Então a gente busca entender, e eu vou trazer para vocês em forma de exemplos, sobre o que geralmente está por trás dos conflitos que a gente vivencia no relacionamento de casal, tá? Seja namoro, seja casamento, relacionamento aberto, enfim. E aí, pessoal, eu vou usar a nomenclatura homem e mulher, tá? Mas o que a gente vai ver aqui se aplica também aos relacionamentos homossexuais, tá bom? Se tiver alguém que quiser participar ao vivo aqui com a gente, me avisa que eu vou colocar você aqui, tá? Joia, vamos lá então. Bom, vamos começar falando com os solteiros, tá? Tanto solteiros que estão buscando um relacionamento, quanto aqueles solteiros que estão fugindo do amor, né? Estão fugindo de um relacionamento. Quando a gente vai olhar para aquela pessoa que está buscando alguém e não consegue, pode acontecer uma série de conflitos por trás disso. Que no atendimento a gente consegue visualizar isso de uma forma mais profunda. Então aqui eu vou trazer alguns exemplos de atendimentos, né? Para que vocês possam, de repente, se você está solteiro, procurando um amor, você possa identificar e perceber se isso está acontecendo na sua vida também, tá? Então, muitas pessoas não conseguem entrar em um relacionamento ou permanecer no relacionamento porque existe um medo muito grande. Medo de encontrar alguém que faça o que meu pai fez com a minha mãe, medo de não encontrar alguém que não seja tão bom quanto o meu pai, por exemplo. Muitas pessoas têm a crença assim, já que ninguém vai me querer, eu não vou nem pensar na possibilidade, então eu já me fecho. As pessoas também têm medo de que o outro veja que ela tem defeitos. E as pessoas também têm medo de mostrar a sua vulnerabilidade, ou seja, suas fragilidades, as suas limitações para o outro. Então ela já se fecha. Então, às vezes, conscientemente, essa pessoa diz assim, eu quero estar em um relacionamento. Mas quando a gente vai perceber, a dinâmica a qual ela está vinculada é muito anterior a ela. Geralmente vem lá da mãe, que não foi feliz, a avó, que não foi feliz, né? E aí eu vou trazer outros exemplos aqui também.
Então, se você está solteiro procurando alguém, busque perceber se você não está vinculado com a dor de alguém da sua família. Alguém que é muito importante para você. A filha mulher tende a ficar muito conectada às dores da mãe. E o filho, às dores do pai, tá? Outra questão também que às vezes envolve é que muitas pessoas querem estar em um relacionamento, mas elas não querem abrir mão de nada, não querem fazer concessões, elas não querem cumprir acordos, elas não querem abrir mão de coisas que elas estão acostumadas, né? Então, a gente percebe que o querer estar com alguém, mas não conseguir estar com alguém que você quer, existe um ganho em não conseguir isso. Um ganho que muitas vezes é indireto e é inconsciente. Porque eu não percebo o que está por trás, o que está me motivando, né? Existem algumas frases que a gente geralmente escuta nos atendimentos, que são frases de filhas que disseram às suas mães durante a vida. Uma dessas frases muito comum, né, que a gente escuta é: não sei como você aguenta meu pai. Mãe, eu nunca vou ter um relacionamento igual ao seu. Pai, você não presta para minha mãe. Então, a gente percebe que quando a pessoa passa a vida dizendo isso, ela acaba presa, emaranhada a muitas dores. No momento em que a pessoa diz isso, ela fica presa na dor. Se fica presa na dor da mãe, o que ela vai fazer? Ela vai repetir na vida. Então existe, é muito comum, o sentimento adotado em relação às mulheres da família, por exemplo. Então vamos supor, uma família, era muito comum, né, nas gerações passadas, lá na geração dos nossos avós, bisavós, às vezes o pai obrigava as filhas a casar muito cedo, né, com 15 anos. E essas filhas acabavam casando com homens que elas nem amavam. Então, eu acho que cabe entrar uma pergunta aqui para vocês que estão assistindo, que é o seguinte: por que vocês acham que os casamentos das gerações anteriores, eles funcionavam e os casamentos de hoje parece que não duram? Vocês sabem dizer por quê? Alguém quer arriscar? Por que as nossas avós permaneciam nos casamentos mesmo infelizes? Porque naquele tempo isso era natural. Seria estranho se naquela época, nas condições que eles tinham, né? Exatamente, Cris, as mulheres eram muito submissas, até porque tinha muito aquela questão de a mulher cuidar dos filhos, né? As nossas avós tinham 10 filhos, né? Na nossa geração, a gente quer ter no máximo 2, né? Tem gente que nem quer ter filho mais. Então, a gente vê que mudou muito. A cultura não permitia separação, exatamente. Por respeito aos pais, por precisarem dos homens também. Então, a gente percebe que mudou muito. Então, agora a gente tem o poder de escolha. Se as nossas avós não podiam escolher, a gente pode fazer diferente, né? Só que a gente percebe que o amor hoje ele tá muito líquido, né? A gente está perdendo muito rápido.
não tem aquela estabilidade, não tem aquele esforço em continuar, né? Então percebam que tem dois movimentos aí. Tem o lado positivo e o lado negativo. Certo? Solteiros. Eu acho que não tem nenhum solteiro aqui, né, gente? Tem algum solteiro aqui participando agora? Diz aí. Oi, Eluane. Seja bem-vinda. Bom, nós falamos aqui de alguns possíveis conflitos em relação a, ao estar solteiro, né? E não conseguir estar em um relacionamento. E eu vou colocar para você algumas dicas. Quais alguns caminhos que a gente pode ter em relação a esse conflito, tá? Então, primeiro, se você está solteiro e procurando alguém, entenda o que você quer. Liste o que você quer e não o que você não quer. Então, por exemplo, ao invés de dizer, eu quero um homem que não bebe, que não é agressivo, que não vai me trair, eu vou dizer o oposto. Eu vou colocar o que eu quero em um homem e uma pessoa. Eu quero um homem honesto, que me trate com amor, né? Então a gente começa também a treinar nossa mente. Identificando o que você quer, você tem que perceber o que você busca em uma pessoa. Você tem para oferecer a essa pessoa? Porque às vezes a gente idealiza demais também, né? Busque autoconhecimento. Então, conheça você, as suas virtudes, as suas limitações, as suas dificuldades, o que você sabe que você precisa melhorar, né? E faça esse enfrentamento de quem você é. Se você não se ama e não se valoriza, você vai atrair uma pessoa que também não vai te amar e não vai te valorizar. Então, não tenha medo de mostrar como você é de verdade. E outro ponto bastante importante, né? Busque parar de perder tempo com pessoas que não somam, né? Que não te fazem bem. Porque acontece, algumas mulheres perguntam, eu quero um relacionamento, mas eu atraio sempre o mesmo tipo de homem. O que acontece? E aí a pessoa precisa olhar para dentro de si e se perguntar, será que eu quero mesmo estar em um relacionamento? E aí, pessoal, nada é por acaso, a gente não atrai a pessoa errada, né? Vamos colocar assim, a gente atrai a pessoa que a gente precisa. Essa pessoa, esse parceiro, essa parceira, vem na nossa vida porque ela também está a serviço de algo que eu preciso olhar. Geralmente é em relação à família. Então vocês já devem ter ouvido que muitas vezes a filha é mulher que exclui o pai, porque o pai machucou a mãe. Quando ela vai para a vida, o que acontece? Ela encontra alguém, se não igual, bem parecido ao pai, né? Com atitudes bem parecidas. Então, se você está solteiro, procurando alguém, perceba dentro de você o que você realmente quer e tenha clareza sobre isso.
Bom, vamos agora conversar sobre falar com os que estão em um relacionamento. Bom, nós sabemos que na fase de namoro é tudo lindo, né, gente? A gente quer se mostrar perfeito, sem defeitos, porque a gente não quer ter a chance de perder essa pessoa. O medo de que essa pessoa nos troque por uma opção melhor é tão grande, né, que a gente deixa de se mostrar realmente como a gente é. E muitas vezes a pessoa casa e a outra diz assim: nossa, mas você não era assim. Eu casei com uma pessoa totalmente diferente, né? Então a gente percebe que nesse início tem uma fase de ilusão, né? E de idealização também. Que muitas vezes a gente não consegue enxergar o outro como ele é, porque a gente fica idealizando, né? Tem esses dois movimentos também. E aí, quando a gente casa, que começam os desafios. Por que muda tanto? Vocês sabem dizer? Por que muda tanto? O principal, né, gente? Você vem de um sistema familiar e o seu parceiro vem de outro sistema familiar. Então acontece um choque em diversos níveis. E quando você casa com a pessoa, você casa com a família da pessoa, né? Você querendo ou não, você casa com todo um sistema. Então tem algo bem interessante que a constelação traz, que é sobre a diferença de precisar e depender. Porque quando a gente fala assim, imagina uma situação onde a mulher chega para o homem e diz assim: eu não preciso de você para nada. Como será que esse homem se sente? Ou o contrário? Então a gente percebe que hoje as pessoas estão com medo, elas não se entregam ao relacionamento. Elas acham que se elas entrarem em um relacionamento e não terem um controle sobre aquilo, elas vão estar dependentes desse parceiro, né? E não é assim. Então, o precisar é no sentido de eu preciso de você e você precisa de mim, não num sentido de dependência emocional, mas no sentido de eu preciso de você porque eu reconheço que você tem coisas que eu não tenho e que eu posso também, né, te oportunizar coisas que você não tenha. Então, é uma troca. É o reconhecimento da grandeza do outro com a história dele e com a família que ele tem. E por que é tão importante diferenciar isso? Porque em muitos casamentos existe a dependência emocional. E a dependência emocional, ela destrói o relacionamento. Né? Porque o que é a dependência emocional? São dois adultos infantis que casam e elas automaticamente elas querem que o outro satisfaça suas necessidades infantis também. Por isso que a gente tem que ter autoconhecimento para saber, eu estou nesse relacionamento como adulta que eu sou ou como uma criança que ainda precisa resgatar algo. Então, muitas vezes o amor que nós não recebemos dos nossos pais, né, faz com que
a gente busque isso em outro lugar. E geralmente é no relacionamento amoroso ou nos filhos, tá? E pode ser também em vícios, dependência química, compulsões, né? A Tânia colocou uma pergunta aqui. Quando ocorre este reconhecimento, a disputa acaba? Sim, porque é como se houvesse ali o reconhecimento e uma conexão muito mais profunda entre o casal, no sentido de eu não preciso agora estar armado. A gente se desarma e passa a viver esse relacionamento de uma maneira mais leve também. Que situação que a gente percebe geralmente esse movimento? Quando, por exemplo, as mulheres do meu sistema casaram por obrigação, né? E aí eu venho atrelada a essa dor de mulheres do meu sistema que não foram felizes, que não tiveram escolha. E quando chega uma possibilidade de eu ter um relacionamento, eu vou dizer não. Homem nenhum manda em mim, né? Então, assim, não é que o homem tem que mandar na mulher ou a mulher mandar no homem, não tem nada a ver. Mas eu trouxe uma frase que geralmente as mulheres utilizam para justificar essa dificuldade. Então, o que a constelação traz também, né, para nós em relação a estar em um relacionamento? Existe a lei do pertencimento, que é a primeira lei da constelação, que diz que nós temos o direito e a necessidade de pertencer à nossa família. Independente se essa família fez o bem ou fez o mal. Então, vai além de certo e errado. Ele fala da existência de um amor profundo entre os membros da família. Esse amor ele é tão profundo que facilmente a gente se conecta às dores e a gente segue repetindo. Então, o que a gente precisa observar? Na nossa família, alguém foi excluído? E quando eu caso, por exemplo, né? Eu estou excluindo os pais do meu parceiro, a família? Então, tudo isso deve ser observado. E aí, pessoal, a segunda lei, que é a lei da hierarquia, diz que quem veio primeiro tem um lugar primeiro. Mas na relação do casal não existe hierarquia. Porque é um relacionamento entre iguais, né? Não é que nem relacionamento pais e filhos, onde os pais são grandes e os filhos são pequenos. Relacionamento de casal não pode ter hierarquia. Mas por que muitos conflitos acontecem no relacionamento? Porque geralmente nós estamos ocupando um lugar que não é nosso. Então, o que mais tem? Mulheres que cuidam de seus maridos como se fossem mães deles, né? E aí, o que acontece? A mulher que cuida do marido como se fosse mãe, não vai ter libido. Ela não vai ter vontade de ter relação sexual. Porque ela está ocupando um lugar que não cabe a ela. É um lugar muito pesado. Às vezes, a mulher, ela se coloca como grande perante esse marido. E essa mulher não quer nem receber. Que a gente vai falar agora do equilíbrio entre dar e receber entre o casal, que é fundamental. Esse equilíbrio, né, que é a reciprocidade, ela é fundamental.
Sem ela, não tem relacionamento que dê certo. Principalmente quando a gente fala do casal. Então, o que o outro me oferece, eu preciso retribuir. E muitos conflitos entre o casal acontece porque um dá e o outro só recebe. Então, esse desequilíbrio faz com que a pessoa que recebeu demais se sinta em dívida. É como se ela ficasse numa culpa inconsciente. Então, aqui a gente está buscando compreender o porquê, a causa de alguns conflitos, tá? Existe uma dinâmica que é inconsciente que atua sobre as pessoas quando elas estão vivenciando a relação. Que é só um pouquinho, vocês querem trocar agora, Eliane? Vocês que decidem, tá? Só me avisa que a gente faz a troca aqui, tá bom? A dinâmica, filhinha do papai e filhinho da mamãe. É uma dinâmica que acontece muito quando a filha quer encontrar no parceiro a perfeição que ela encontrava no pai, por exemplo, ou o contrário, né? Então, procura um homem que seja igual ao meu pai. Tá, mas se para mim o meu pai é perfeito, eu nunca vou encontrar um homem igual ao meu pai, entende? Porque são relações diferentes. Não tem como comparar. Muitas vezes a filhinha do papai nem sai de casa para casar, porque ela fica esperando, né? E não alcança essa perfeição que ela tinha ali nessa dinâmica com o pai, tá? Então eu vou trazer aqui também alguns exemplos para a gente entender como funciona. Eliane, eu vou chamar o Aurélio, tá? Gratidão. Obrigada. Gente, o tempo passa tão rápido, parece que eu falei 5 minutos, já foi meia hora. Oi, boa noite, Aurélio. Tudo bem? Vamos lá, então. Deixa eu ler essa pergunta aqui. Na situação de dono de casa, onde a emulsão para trabalhar... Peraí, não estou conseguindo ler direito. Ah, tá. A mulher sai para trabalhar. A mulher e o marido cuida dos filhos. Tem algum conflito? Não necessariamente, né? Vai depender do contrato que o casal fizer entre eles. Porque essa configuração familiar, ela mudou muito com o tempo, né? É muito mais comum a mulher sair para trabalhar. Se o casal fica em equilíbrio, por exemplo, a mulher sai para trabalhar e o homem fica em casa cuidando da casa e dos filhos, tá tudo bem, o equilíbrio permanece, né? Então vai depender muito dos combinados entre eles. Bom, então vamos falar um pouquinho da dinâmica do amor cego. Eu vou trazer em forma de exemplos, tá? Se você veio de uma família onde você via sua mãe sofrendo com seu pai, qual é a crença, qual é o pensamento que você vai internalizar?
estar em um relacionamento é ameaçador. É automático, a gente faz isso. Ou pelo racional, ou pelo lado inconsciente. E aí, quando a gente fala de lealdade invisível, que é essa conexão inconsciente com a mãe, nesse exemplo, eu penso assim, o meu inconsciente pensa assim, minha mãe não foi feliz no casamento, então eu também não vou ser feliz. Porque vocês lembram que eu falei no início sobre a necessidade que a gente tem de pertencer à família, custe o que custar? Então, muitos filhos acabam deixando de viver bons relacionamentos porque eles estão conectados a essa dor da mãe que não foi feliz com o pai, por exemplo. Isso a gente chama de lealdade invisível. E muitas dessas dores a gente herda sem perceber. Então começa a perceber como você tem se colocado nesse relacionamento. E aí eu quero trazer para vocês algumas possibilidades para que vocês consigam identificar nesse relacionamento o que dá para melhorar, o que é meu, o que é do outro, porque eu tenho a minha responsabilidade e o outro tem a dele. Para que isso dê certo, ambos precisam estar conectados. Primeiro, consigo, tá? E com o seu próprio sistema. Então, se eu entro para um relacionamento, né, e fico reclamando para o meu marido, ah, porque a sua família não presta, né? Ah, porque a minha família é isso, ah, porque a sua família é aquilo. Isso vai destruir o casamento. Não tem como dar certo, porque a necessidade de pertencer do marido vai ser maior do que o amor por você. Então, às vezes, existe o amor entre o casal, só que só o amor não é suficiente. Porque lembra que existe uma hierarquia. Quem veio antes de mim? Os meus pais. Quem veio antes do meu parceiro? Os pais dele. Então, lembra que eu falei no início que a gente casa com a família? Então, a gente precisa respeitar essa família, porque essa família tem uma história também. E é tão bom quando a gente se sente amado, se sente aceito pela família do nosso parceiro, né? É algo muito especial. Então, para você que está em um relacionamento e está tendo conflitos, primeiro pergunte-se, né? Você está feliz? Faz sentido para você permanecer com essa pessoa? Porque às vezes os motivos que te levaram a casar, por exemplo, não são os mesmos agora, porque as prioridades mudam. A gente muda muito com o tempo, a gente amadurece. Se você quer melhorar isso, procure identificar também o que aconteceu na sua história familiar que você provavelmente está repetindo. Então, por exemplo, eu casei com um homem que é alcoólatra, por exemplo. Tá, o alcoolismo faz parte do seu sistema familiar? Da história? Como é que as pessoas olhavam para isso? Procure identificar também. Procure observar se você está olhando com amor para a dor de outras pessoas da família também, que não necessariamente seja pai e mãe. Os avós, os tios.
Olhe também para suas feridas emocionais. Resolva os conflitos que você tem em relação aos seus pais. Porque se você não estiver bem internamente com esses pais, né, com os pais que você tem dentro do seu coração, você vai seguir repetindo na sua vida, no seu casamento. Os problemas que você vivia com seus pais, você vai repetir no seu casamento. E aí, se você identificar que faltou para você, de repente um pai ausente, né, faltou o amor do pai, então, procura perceber se você não está depositando no seu parceiro, na sua parceira, a necessidade de que ele preencha isso. Porque isso é muito pesado. Isso enfraquece a relação. Outro ponto importante, deixar pai e mãe para se unir com a pessoa, né? A gente não precisa abandonar os pais, não é isso. Mas, pela hierarquia, os pais vieram antes. Mas a prioridade é do relacionamento atual. Então, muitas vezes, a filha dá mais atenção à opinião dos pais, né? Ou filhos, do que ao marido, do que à esposa, né? Isso também enfraquece muito a relação. É preciso que tenha um limite. Então, nós falamos aqui sobre alguns comportamentos que enfraquecem a relação, certo? Vamos fazer um resuminho? Não aceitar a família do parceiro ou da parceira. Cuidar do outro como se fosse pai, mãe, ou exigir da pessoa que cuide de nós como se a gente fosse filho, né? Outro comportamento, cuidar só dos filhos e deixar o casamento para depois. Eu entendo que no início, quando a criança quando o filho é pequeno, né? A mãe ela precisa, a mãe e o pai, né? Também, eles precisam cuidar desse filho, né? Mas dá para encontrar um equilíbrio aí, né? E os pais, eles precisam também ter um comportamento mais ativo na criação e na educação desses filhos também, para que essa mulher não fique sobrecarregada. O que também pode enfraquecer o relacionamento? Não ter relação sexual. Porque não ter relação sexual faz com que o relacionamento ele se torne fraternal, né? Ele vira uma amizade. Ah, então significa que eu sou obrigada a ter relação sexual com meu marido? Não, de jeito nenhum. Isso é muito importante a gente esclarecer, né? Porque tem mulheres que se sentem abusadas dentro do próprio casamento e é muito triste. Mas quando a mulher ou o homem não tem mais esse desejo, é porque tem alguma coisa acontecendo aí. E pode ser uma dinâmica inconsciente também. Vou tomar um pouquinho de água, gente, peraí. Vamos ver aqui.
O que também prejudica? Esperar que o outro adivinhe o que a gente precisa. Então, às vezes, a mulher tá lá, né, esperando o marido fazer as coisas. Mas vamos pensar que esse marido veio de um sistema familiar onde os homens eram muito machistas, onde nem lavavam a louça, por exemplo. Né? O que que esse homem aprendeu? É o que ele vai levar para o casamento. Por isso que o casamento, ele é um aprendizado para os dois. A gente muda muito, né? A gente aprende também a fazer coisas que às vezes a gente não fazia lá com os nossos pais. E quando os dois estão dispostos a melhorar, a mudar, a aprender uma nova forma de se relacionar, fica muito, muito leve, né? Fica muito bonito esse relacionamento. E vocês lembram que eu falei sobre a lei da hierarquia? Isso também se aplica aos relacionamentos anteriores. Então, por que que muitas vezes um relacionamento não dá certo? Porque às vezes nós tivemos relacionamentos anteriores que acabaram muito mal. E aí nós nutrimos no nosso coração um sentimento de ódio. Mas o ódio vincula tanto quanto o amor. Ou seja, a conexão vai ser a mesma. Se você teve relacionamentos, não importa quantos, que foram importantes, e eu não estou falando de tempo, tá? Se foram relacionamentos onde houve também vínculo sexual, é importante olhar. Como é que você está olhando para essas pessoas que passaram pela sua vida? É julgando? É falando mal da pessoa? Observem isso. E às vezes o ódio é o embrulho do amor, né, gente? Então a gente precisa parar de responsabilizar os outros por aquilo que não deu certo com a gente. E no relacionamento também, porque ambos têm responsabilidade para que aquilo dê certo. E se não deu certo também. Bom, a gente vai entrar aqui numa parte que é algumas dicas que eu vou trazer para vocês sobre o que fortalece o relacionamento, tá? Caso vocês tenham alguma pergunta e quiserem entrar ao vivo, vocês me avisem, tá? Que eu vou colocar vocês aqui. Então, a gente falou sobre alguns conflitos e as possíveis causas desses problemas entre o casal, certo? A importância da família, o que a gente herda. Agora eu vou colocar sobre algumas posturas que a gente pode ter para fortalecer esse relacionamento. Respeitar que o parceiro tem uma família que veio antes de você. Lembra que eu coloquei antes? Que se você ficar colocando defeito nessa família, a probabilidade da pessoa querer estar com você vai diminuir muito. Ela pode te amar muito, mas se houver esse problema, né, vai piorar. Olhe para os seus pais. Faltou para mim?
minha mãe me abandonou, meu pai foi ausente, eu tô depositando essa dor no meu parceiro, na minha parceira? Existe um vazio dentro de mim? A gente precisa cuidar disso, porque nós somos responsáveis. Eu não posso colocar esse peso no outro. Fica pesado. Então reconheça a sua dor também. A dor que você viveu. E faça um enfrentamento, não fica fugindo. Né? Porque às vezes a gente sofre traumas na vida e fica difícil olhar para isso. Só que quando a gente vai para o casamento, a gente leva tudo. Quando tem filhos, a gente deposita nos filhos. Eu vejo muitos pais que me procuram e nem sempre é porque eles querem buscar essa felicidade para eles. Mas muitos querem, por exemplo, fazer uma constelação porque eles percebem que os filhos estão ficando presos a essas dores. Então a gente não precisa esperar que isso aconteça. Eu posso cuidar disso agora, né? Eu posso fazer diferente da minha família. E aí, algo que eu acho importante a gente trazer é o seguinte: às vezes a gente veio de uma família tóxica ou o nosso parceiro veio, né? Quando eu falo que eu preciso olhar com respeito e olhar com amor para essa família, se não me faz bem conviver com essa família, eu preciso encontrar o meu limite nessa relação também. Então, quando a gente fala de olhar com amor, não é necessariamente conviver, mas é abrir mão do julgamento que eu tenho em relação a eles. Porque o que muitas vezes acontece? Às vezes a gente não quer conviver com a família do outro, porque é uma família que não traz benefícios, é uma família que briga, uma família que bebe e faz escândalo, né? Acontece essas dinâmicas aí. Então, eu consigo olhar com amor para uma família assim? Consigo. Eu não preciso conviver para fazer esse movimento, tá? Acho que é legal diferenciar isso também. Bom, percebeu que você está no conflito? Identifica qual é a sua parcela de responsabilidade para esse conflito permanecer e qual é a parcela do outro. Porque enquanto a gente fica culpando o outro, não vai dar certo. Enquanto a gente busca mudar o outro a qualquer custo, também não vai dar certo. Então depois eu vou passar um exercício para vocês, tá? Para como fazer isso. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer entrar ao vivo? Ninguém quer entrar ao vivo? Vocês querem perguntar alguma coisa? Compartilhar alguma coisa? Qual é o caminho para a gente encontrar um amor que seja leve e saudável?
Vocês estão vivendo isso? Vocês estão procurando? Conta aí. Gente, o tempo passa muito rápido, hein, Aurélio? Gente, foi 1 hora de live. A gente vai precisar finalizar. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Se vocês precisarem de algo, né, podem me chamar no particular, tá bom? Eu fico à disposição de vocês. Deixa eu ver a pergunta da Eluane aqui. Quando você diz que devemos falar o que queremos para o parceiro, que atitude tomar quando precisamos repetir diversas vezes? Ah, sim, fazer os pedidos, né, Eluane, seria isso? No sentido de, às vezes eu espero que o outro adivinhe o que eu quero e o que eu preciso, né? Só confirma se é isso mesmo que eu entendi. É preciso perceber como é que está acontecendo a comunicação entre o casal. Porque às vezes a gente fala, mas a gente não está tão disposto a ouvir o outro, né? E às vezes a gente está num cotidiano tão feroz, tão corrido, que a gente nem olha o outro nos olhos. Quando eu vou fazer a terapia de casal, a primeira coisa que eu faço com o casal é: vocês vão ficar aí se olhando por alguns minutos. E eu vejo a maioria sem dificuldade. Então a gente perdeu, né, um pouco esse contato. Então às vezes é realmente chegar para a pessoa e conversar. Deixa eu ver aqui. Quando eu falo para o parceiro que quero, ele atende, mas volta a ter o mesmo comportamento. Provavelmente ele está identificado com posturas da família, né, do que ele aprendeu. Pode ser isso também. Por isso que é importante cada um cuidar de si para que ambos tenham força para cuidar do relacionamento. Sabe aquela coisa que a gente fala assim, você cuidar de mim, eu cuido de você? Na prática não funciona muito bem. Porque como que eu vou cuidar de alguém que, primeiro, não é minha responsabilidade, né? E que, segundo, vem cheio de dores. Dores da família. Então, cabe a cada um cuidar de si primeiro, para que eles possam cuidar do relacionamento. Eu vejo que muitas mulheres acabam vivendo isso que você trouxe, né, Eluane? Dessa questão do parceiro muitas vezes não conseguir mudar de postura. Você tá ali falando a mesma coisa e parece que você tá falando inglês, né? Sei lá, grego. E isso é muito comum. Eu vou passar um exercício para vocês que pode ser que auxilie, tá? Quando a gente olha para o conflito da pessoa, a gente não olha para o conflito. A gente olha para onde a pessoa está olhando. Para onde ela olha com amor. Então, muitas vezes, o marido está olhando para o comportamento do avô, por exemplo, né? Então, quando você faz o exercício de olhar para o seu parceiro ou para sua parceira, né?
E você vai imaginar, visualizar os pais do seu parceiro atrás dele. E sinta como é isso. Pode ser mentalmente, tá? Porque às vezes os pais não estão vivos. E aí você diz assim, em pensamento: eu vejo seu amor pelo seu pai ou pela sua mãe. Eu vejo o amor que você tem pela sua família. E tá tudo bem se a gente faz um pouco diferente no nosso casamento. E eu te aceito. Aceito a sua história. Aceito que você veio de uma família. E por que eu falo da importância do aceitar o outro como ele é? Existe uma diferença, né? Quando eu aceito o outro, eu paro de exigir que ele mude, certo? Mas, por outro lado, não é uma concordância incondicional, no sentido assim, o outro me maltrata, mas eu tenho que aceitar ele do jeito que ele é. Não é isso, tá? Por isso que a gente precisa de autoconhecimento. O que é que tá ali na minha listinha? O que é que eu quero numa pessoa? Eu tô feliz, né, nesse relacionamento? O que a gente percebe, às vezes, a mulher, claro, por amor, quer que o homem consiga curar suas feridas, né? Mas quando a mulher tenta salvar o homem, fica pesado. Então o homem também precisa estar disposto a melhorar. Eu fico muito feliz quando vem algum homem para eu atender, porque assim, significa que a pessoa se abriu, né, a oportunidade de melhorar. Que ela está entendendo que tem responsabilidade sobre o conflito também, que não é só coisa da mulher, né? Que não é responsabilidade da mulher. Então esse exercício vale tanto para o homem quanto para a mulher, né? Vocês entenderam, né, gente? Ou para o casal homossexual ou para o casal heterossexual. Você olhar para a pessoa, enxergar que ela está conectada a dores que veio antes dela. E às vezes, quando você olha para a pessoa e diz eu vejo você, acontece ali uma conexão tão profunda que o casal ele se reconecta. Porque às vezes a gente está no dia a dia, naquela correria, só pedindo, né? Só exigindo, só exigindo. Mas não está verdadeiramente presente com a pessoa. Né? Então, casais, tenham um momento de vocês. Não importa se vocês têm 10 filhos, né? Priorizem-se. Cuidem desse casamento, desse relacionamento também. E para quem está noivo e não sabe muito bem se quer continuar, o que vocês diriam? Olha para a família dessa pessoa, busca conhecer essa pessoa da forma real e não da forma ideal e veja se você realmente quer isso para você. Porque a gente não pode entrar no casamento esperando que o outro vá mudar. Eu não posso esperar, né? Mas é claro que as mudanças são necessárias. Mas tem que partir de cada um. Então, se a mulher ou o marido, né? Se o marido quer mudar a mulher, o casamento perde força. E vice-versa.
Tá, gente? Então, gente, já passamos de 1 hora e parece que passou 15 minutos para mim. A Aurélia deve estar cansado, né? Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Vamos entrar online. Quem quer entrar online aqui? Se tiver algum surdo também que queira entrar, pode aproveitar. Não? Ah, pessoal, então tá. Vamos encerrar então, né? Quero agradecer muito a presença de vocês, dizer que foi muito bom estar aqui. Essa é a minha primeira live sozinha. Fico à disposição de vocês. Agradeço a Aurélia e a Eliane pela disponibilidade. Um bom descanso a todos. E qualquer coisa me chama aí, tá, gente? Beijo. Tchau, tchau.